Eu tive a ideia da história no final de 2014. Na última semana de 2014, eu tive a ideia de uma história onde envolvia um personagem que morava sozinho em uma casa e ele descobria que tinha uma outra pessoa que morava ali com ele, sem que ele soubesse. Então eu alimentei essa história na cabeça durante algum tempo, quando eu decidi colocar em prática no meio de 2018. O projeto de pesquisa que envolveu o livro foi um material muito profundo e muito complexo. Quando eu comecei a olhar os ângulos sobre maldições, eu comecei a ver uma quantidade grande de conjuntos que abordam esse tema. Então eu pensei em unir essa trama que eu já tinha desenvolvido com um outro tema que eu já tinha pesquisado. Eu pesquisei durante 2 anos acerca de maldições hereditárias, dos vários pontos em que ela é abordada. Dentro de maldições existe um paradoxo de outras maldições que estão ligadas não apenas à mais famosa delas, que é a maldição hereditária, mas também existem muitas outras, como maldição autoimposta, que é quando a pessoa se amaldiçoa, a maldição proferida, que é quando ela amaldiçoa a outras pessoas, a maldição territorial, que é a maldição popularmente conhecida como casas assombradas, lugares assombrados. Tem a maldição nominal, que é quando a maldição está no nome, a maldição musical, que é quando uma maldição flui através de uma música, e por aí vai. E dentro dessas maldições, a maldição hereditária ela é muito polêmica, porque o seu desenvolvimento ele é muito difundido na nossa cultura. Então as pessoas elas não têm muito conhecimento acerca de como realmente ela funciona dentro dos padrões que ela é abordado. E ela é originalmente abordado dentro da Bíblia. As pessoas desconhecem essa informação, mas maldição ela é uma palavra bíblica, não secular. Ela é mencionada na Bíblia várias vezes no Velho Testamento. E quando ela é mencionada, ela sempre está ligada a pecado. Então você consegue entender que por parte das bases bíblicas, a maldição ela vem de pecado. Então eu pude desenvolver na história uma infinidade de opções de pecados que poderiam causar a maldição que envolve o protagonista, o Jack Wilbur. Pensei, comigo mesmo que seria incrível unir essas duas abordagens para criar uma história que fosse rica e tivesse um desenvolvimento bastante criativo, porque quando você tem ideias criativas, você tem mais facilidade para levar a história adiante. E o que acontece? É encaixar a história dentro do cenário de Manhattan, envolvendo um serial killer muito perigoso. Você tem uma opção muito grande para trabalhar com personagens que são fantásticos, personagens também que são ricos. A gente tem a Marisa Meller, que é a jornalista da história, e ela é disposta a muitas coisas para conseguir matérias, para conseguir furos. E eu tinha que ligar esses personagens de uma forma muito especial para que a história fizesse sentido para todo mundo que estivesse participando. E então chega num determinado ponto que o público ele está descobrindo as coisas junto com os personagens, e é muito interessante que numa determinada altura da história os personagens estão descobrindo as coisas, mas o público não consegue mais entender o que está acontecendo. O público ele recebe as informações, mas a gente não consegue fazer essas ligações. E nós voltamos a fazer essas ligações quando os personagens param de fazer as ligações. Então é uma coisa que, quando os personagens estão ganhando, o público está sem entender. Quando o público começa a entender, os personagens não entendem mais. E aí, dentro dessa metalinguagem, eu pude desenvolver acerca desses temas grandes assim, áreas que elas exploram várias coisas, vários dados. Dentro desses dados, trabalhar com suspense ligado a um personagem masculino é bem diferente do que você lida com uma personagem feminina que está protagonizando aquele cenário de suspense. Normalmente, quando você lida com mulher num campo de suspense, você já tem várias informações de como você pode trabalhar, executar aquela personagem. Com o homem, não, é uma coisa muito diferente, porque a reação do homem é sempre diferente da mulher. Ambos têm reações diferentes dentro de um cenário. Então, a forma que um homem reage quando ele está sendo perseguido por um assassino não é a mesma forma que uma mulher reage. E a gente não vê muito isso em livros, em filmes, em outros programas de entretenimento. A gente vê personagens que muitas vezes agem de uma forma estúpida, e eu queria reverter isso, mostrar que um suspense pode sim ser protagonizado por
uma pessoa sem que ela passe por cenas ridículas, coisas como pessoas que insistem no erro, insistem em continuar em um lugar onde elas não deveriam permanecer. E aí a gente precisa lidar com essas dificuldades criativas no início, mas logo depois isso tudo deixa de existir.